Olá, estamos recebendo, com muita satisfação e alegria, uma pessoa que acrescentará muito ao Sindipostos Ceará, ao nosso PostoCast e principalmente para toda a comunidade cearense. Trata-se do consultor empresarial Fred Gurgel. O Fred é nosso amigo há vários anos, somos companheiros de colégio militar, embora eu seja uns 10 anos ou 15 mais do que ele, mas temos essa afinidade de termos sido aluno do colégio militar, e isso fez com que eu, tendo a oportunidade de ter sido aluno dele, olha aí, eu sou mais velho, mas fui aluno dele no Empretec, e compartilhamos a nossa vivência de colégio militar. A minha mulher foi amiga de infância e juventude dele, então várias afinidades nos aproximaram. E quando a gente lançou aqui o podcast no Sindipostos, um dos nomes que a gente sempre ventilou, conversando com a Rosane, por que tu não chama o Fred? Por que tu não chama o Fred? E hoje chegou o dia. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma belíssima carreira na área de consultoria e, ao mesmo tempo, as dicas que ele vai dar para todos nós da administração de negócios, em especial na área do empreendedorismo e do comprometimento organizacional. Então, tudo isso o Fred vai explicar para nós e, com certeza, vai acrescentar muito para o nosso associado e para a comunidade cearense em geral. Fred, fala um pouco da tua formação. Eu sei, você nos bastidores disse que era bacharel em Direito, né? Fale aí como é que tu iniciaste a tua carreira. Antônio José, na realidade, eu comecei, de fato, eu entrei na nossa Universidade Federal do Ceará, aqui, né? Nossa. Em 1981. Né? 81 ou 82. Eu entrei em 72. Pronto. Eu entrei lá E eu lhe confesso... Na antiga Salamanca. A antiga Salamanca. E na época, a minha escolha pelo direito, ele parte muito de uma história que o Ariano Suassuna conta, que eu me identifico muito com essa história dele, né? Que ele dizia, aliás, ele é bom demais. Ele é fantástico. Quando ele fala a questão de por que ele optou em ser advogado, né? Porque ele dizia que engenheiro era conta, ele fazia conta e não era bom em conta. E eu nunca fui bom na área cartesiana, na área de matemática. Então você fez igual a ele, fugiu disso. Fugi. Aí tinha a parte de medicina que eu também... Ele até brinca dizendo que os amigos dele que tinham tendência para cortar a barriga de lagartixa, né? Eu não tinha isso. E aí eu optei pelo direito porque era das opções que eu tinha à época, que nós tínhamos na época, era que da área de humanas que mais se aproximava com aquilo que eu queria. Mas aí eu concluí o curso, terminei como bacharel, mas não tive o chamamento, não tive a vocação. E aí, bom, em resumo, eu tive a oportunidade de, à época, trabalhava no Conselho de Contas dos Municípios, não era nem Tribunal de Contas dos Municípios. Doutor Ayrton Maia Nogueira. Exatamente a época em que o doutor Ayrton Maia Nogueira era presidente do Conselho. De saudosa memória. Saudosa memória. E aí, então, eu tive a oportunidade de ir até lá e eu trabalhava lá, aí um belo dia, um amigo chamado Fernando chegou e disse, rapaz, Fred, tá tendo um concurso para a companhia Cervejaria Brahma, para ser trainee e formação de gerentes. E perguntou se eu tinha interesse em ir. Eu digo, vou, tranquilo. Aí me submeti ao processo de seleção e consegui, né? Em 1986. E aí, nessa construção, foi o que aconteceu. Ainda não era do Grupo Ambev, né? Não, ainda não era do Grupo Ambev. Na realidade, a Astra aqui, ela era uma associada... 50% Grupo J. Macedo, 50% Cervejaria Brahma. Exato, Companhia Cervejaria Brahma. Porque ela não era nem filial, era associada. Mas ela tinha um plano de formação de gerentes que eram os trainees administrativos. E seguia tudo da Brahma, não é isso? Tudo. Não, a cultura era toda Brahma. Toda Brahma. O Grupo J. Macedo, ele só tinha ingerência direta na área comercial, na área de venda. Mas toda a área meio e toda a área de produção era de responsabilidade da Companhia Cervejaria Brahma. E aí eu tinha que passar por todos os departamentos, desde as atividades fins, que envolvia a área comercial, que envolvia a área industrial também, da fabricação, de tudo. Né? Eu tinha que entender como se faz e como se vende. E depois entender como é que funcionava a área financeira. Já bebia cerveja? Já.
Mas eu confesso que eu me aprimorei lá, né? E aí, então, naquela época, em 86, eu tinha 24 anos, 23 anos. E aí, então, depois eu me aprimorei na área financeira, na área de logística aplicada, né, que era a área de suprimentos, compra, material e tudo, e a área de recursos humanos. E aí fui para Bahia, trabalhei 6 meses na Cibeb, Companhia de Bebidas do Estado da Bahia, também da Brahma, retornei e assumi a gerência de uma das áreas de recursos humanos, na área de desenvolvimento e treinamento. Roberto Rosas, da época do Roberto Rosas. Não, na minha época, o gerente geral era Arthur Ferraz Ribeiro, na minha época. Arthur Ferraz. Acho que ele hoje está na Coca-Cola, né? Não, Arthur Ferraz, ele hoje é juiz, aposentado já, quando ele saiu. Sei. E a época do J. Macedo era o Pedro Paulo Soares de Moura. Pedro né? Paulo Soares de Moura, que já faleceu. foi diretor desse sindicato. Ah, foi? Pedro Paulo. Foi? Ele tinha um posto com o filho dele quando ele estava na Brahma. Aí ele, quando aposentou-se, veio trabalhar na Brahma e foi nosso diretor tesoureiro. Excelente. Foi Pedro Paulo Moura. Pedro Paulo Soares de Moura. Soares de Moura. Bom, enfim, aí quando foi em 89, o Banco Garantia comprou a Companhia Cervejaria Brahma e eu saí da área de recursos humanos e fui para a área de marketing. Trabalhar Ceará, Piauí, Maranhão, Sul e Sudeste do Pará. Era muita viagem, muito isso, mas aí com a cultura, a mudança de cultura de Brahma para Grupo Garantia, que não era nem a Ambev, passou a ser a Ambev logo em 74. Quando juntou-se com a Antártica, que virou Ambev. Isso, quando ele adquiriu a Antártica, aí então houve uma completa... Você não pegou a Antártica, não, né? Não, eu não peguei. Eu pegava ainda só Brahma. Quando eles assumiram também a Antártica, foi quando eles fizeram uma limpeza geral em todo o corpo gerencial e de modo acertado, eu confesso. Porque a cultura que nós tínhamos não era a cultura que eles vislumbravam para o desenvolvimento da companhia, né? E aí, então, eu saí e fui trabalhar no Grupo Impesca logo depois. Eu até brinco que eu saí da cerveja e fui trabalhar com tira-gosto. Porque eu fui para o Grupo Impesca, ele tinha um portfólio de negócio muito grande, e um deles é beneficiamento de castanha de caju. De quem era Impesca? É do Antônio Mário, né? Esse pessoal hoje está vendendo Toyota, né? Newland, eles tinham parte... Pesca, né? Em pesca. Eles eram gigantescos, principalmente Na época tinham várias muito fortes, né? Muito. Eu, salvo engano, eles eram os maiores exportadores, ou era de camarão, ou era de lagosta do Brasil, salvo engano. Foi uma das grandes áreas que o Ceará teve grande que caiu. Demais. Algodão foi outra, Carnaúba foi outra. Isso. Interessante. Só que o braço que eu peguei, né, deles, a unidade estratégica de negócio dele, foi a de beneficiamento de castanha de caju. E aí eles tinham 2 unidades, uma aqui. Uma lá no final da Misterral, quase na entrada de Calcaia, e eles alugavam uma que era a companhia de beneficiamento de castanha, não me recordo agora o nome. Aí você ficou trabalhando com castanha área comercial? Não, gerenciando a área administrativa e financeira. Então tu tem uma versatilidade muito versátil. Né? Foram 10 anos trabalhando em várias áreas. Isso foi bom, né, para a consultoria hoje em dia, então? Para mim foi ótimo, porque pai, você tem que ter, você precisa ter uma ideia de uma coisa. Você tem ideia do que é você sair de uma empresa que ela trabalha na comercialização de um produto que é cerveja, é química fina. Você vai trabalhar logo depois com beneficiamento de castanha de caju. E lá você vai lidar com a realidade completamente, com recursos tecnológicos completamente diferentes, e com 2.000 mulheres, senhoras, que você tem que administrar essas 2.000 universos completamente diferentes. Foi uma das experiências, quando me perguntam, Fred, qual foi a experiência mais vantajosa de vida profissional que você teve? Foi a experimentação da mudança cultural, Companhia Cervejaria Brahma para a Ambev, Grupo Garantia, ou foi ter trabalhado no Grupo Impesca? Eu não posso nem dizer qual das duas foram melhores. Aliás, eu sempre quando falo do Grupo Impesca, eu me recordo do diretor da Unidade Estratégica de Negócio do Beneficiamento de Castanha, Antônio José. E eu sempre tenho essa premissa. Todas as vezes que você puder falar bem de alguém, fale. Foi um dos maiores gentlemen que eu conheci na minha vida, foi o Antônio José. Homem extremamente polido, elegante e de visão. Você mantém contato ainda com ele? O vejo raramente, mas quando vejo,
sempre para mim uma alegria. Só que tem um pequeno detalhe, ele está ficando mais novo. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Porque ele deve ser um homem da minha idade, de 62, 3 anos, ele deve ter essa idade, mas eu olhei para ele está ficando mais novo. Que coisa bacana. Eu quero saber o que é que ele está comendo. O fato de ser um gentleman, eu acho que faz isso. Melhorou muito, né, em relação a isso. E a minha experiência profissional foi essa, só que aí eu decidi colocar negócio. Aí coloquei um negócio de castanha no Rio Grande do Norte, fui colocando outros. Morou lá, então? Não, eu saía daqui, ia no Rio Grande do Norte, eu comprava de uma comunidade chamada Serra do Mel. E lá eu comprava a castanha e beneficiava aqui. A minha família tem uma propriedade no Eusébio, é generosa a propriedade, eu coloquei uma fabriqueta de torragem de castanha e comecei a vender, né? Eu tive a oportunidade, a honra de conhecer o Cortez Pereira, que era um dos grandes políticos lá do Rio Grande do Norte. Você falou um nome foi governador grande mesmo. Grande, e ele era o idealizador da Serra do Mel, né? Uma comunidade que trabalhava só com o plantio do cajueira não precoce, com a colheita, com o beneficiamento, e eu peguei e fui trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar com a torragem. Né? Entendi. Passei um tempo, mas aí houve problema de fornecimento, eu saí, depois fui colocar também um negócio. A história é longa, eu botei outro negócio em Belém, de distribuição de jogos, e depois saí, coloquei um outro escritório em Juazeiro, e nessa caminhada, que você fala como consultor empresarial, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto, Empretec, que é um projeto da organização... Então foi aí onde você entrou na consultoria, foi com a Empretec? Foi. Quem lhe apresentou a consultoria foi o Empretec? Foi. Você fez Empretec, então? Sim, claro. Como aluno? A primeira turma do Ceará, que foi de outubro de 1997, eu fiz parte. Ao encerrar essa primeira turma, me convidaram, eu estava dando aula na Universidade Estadual do Ceará, como contratado, em projetos de formação empreendedora, acharam que era interessante a minha performance no curso, me convidaram para fazer parte, e aí eu disse, não, então eu vou, achei interessante, eu gosto de trabalhar com isso, essa troca. E aí Só na nossa conversa aqui a gente percebe que você... eu adoro. É com você mesmo. Eu adoro. Se a gente passar aqui o resto do dia, você fala. O que acontece? Por causa do projeto Empretec, naquela época eu tinha que formar outras equipes, e aí eu fiz Ceará, Piauí, Maranhão, Rondônia. É um projeto nacional, né, Empretec? Internacional. É internacional. Ele hoje atua em 48 países, com a mesma metodologia. Aqui no Brasil começou em 92, pelo Rio Grande do Sul. Nós iniciamos aqui em... Mas 96. Sempre Sebrae no Brasil, é? É o Sebrae. O Sebrae é a entidade, a instituição que tem a maior capacidade da divulgação, da capacitação, da qualificação, da formação empreendedora. É indubitável. Eu vivo falando com a direção do Sebrae para levar o Sindipost para lá e ainda não levei. Mas é excelente. Eles estão sempre de portas abertas, a gente sabe disso. É um trabalho brilhante, O Sebrae, não é isso? E o Empretec, especificamente, aí... É considerado pela Organização das Nações Unidas... Antes da gente evoluir no assunto, fala um pouquinho só de Empretec. Para o público entender. De um modo geral, o Seminário Empretec ele foi um estudo que foi desenvolvido logo no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. Foi uma pesquisa, e nessa pesquisa foram descobrindo algo muito interessante, que para você desenvolver uma comunidade, a gente há de lembrar que o palco bélico da guerra foi a Europa. A Europa ela estava com esse problema muito grande, Berlim dizimado, França, enfim... E aí, então eles descobriram que a melhor forma de desenvolver o empreendedorismo, recuperar aquele cenário, seria por intermédio da educação. E aí, então eles foram criando a educação empreendedora, que é o maior recurso, e aí logo em seguida eles se apropriaram de uma metodologia de um cientista chamado David McClellan, que trabalha sobre a teoria da motivação pela realização. E aí, então, nesse contexto... eles acabaram desenvolvendo o projeto Empretec, que trabalha especificamente o aspecto comportamental do empreendedorismo. Então, toda a abordagem ela é comportamental, fundamentada em características de comportamento empreendedor, mas também ela perpassa pela questão da análise de cenários e também pela parte de gestão. É considerado, eu sempre digo, apesar dos instrutores, o curso é muito bom. O curso eu sou testemunha disso, muito me engrandeceu quando eu fiz o Empretec e tive a oportunidade de ser aluno do Fred, e foi muito bacana, aprendemos, fiz junto com a Rosane, minha mulher, a gente teve uma oportunidade ímpar. E até hoje convivo com alguns
alguns colegas empretecos, né? Quer dizer, alguns colegas a comunidade dos empretecos. Inclusive, a gente recebeu aqui no nosso podcast, há cerca de... Deve estar entrando no ar agora, a Sabrina. Sabrina, que é uma psicóloga. Sim. Ela hoje está no Supera, que fez o mesmo empretec que nós. Ah, que legal. Ela fez aqui, legal. Ela deve estar entrando no ar nesses dias. Bacana. Aí, bom, então você falou de empretec, agora vamos ao nosso assunto principal, que é o empreendedorismo. A gente está falando para um público específico, que é o pessoal de posto de gasolina, embora atinja toda a comunidade cearense. Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente não fique muito tempo no ar, nós vamos deixar para outra oportunidade, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Fred, como você vê o empreendedorismo na área de combustíveis? Então, essa pergunta para você contar no próximo encontro. Tá legal demais. Muito bom.